Olá você, seja bem-vindo a mais um podcast Referência. Meu nome é Fábio Machado e convido você que sempre acompanha o nosso canal a se inscrever, curtir e ativar as notificações para ficar por dentro aqui de tudo que acontece no setor florestal, madeireiro, de biomassa e celulose e papel. O programa de hoje conta com o apoio da Companhia Olsen, TMO, fabricante de máquinas com alta tecnologia e mão de obra qualificada para a produção de equipamentos para o mercado florestal. A TMO oferece uma linha completa de produtos para corte, processamento, carregamento, movimentação e transporte de madeira. São mais de 60 modelos de equipamentos para atender os desafios diários da floresta. Dentre eles, destacamos autocarregáveis, carregadores, carretas, guinchos, cabeçotes harvesters, mini skiders e garras diversas. A TMO, durante todos esses anos, proporciona atendimento personalizado na aquisição e no suporte técnico, investindo sempre no desenvolvimento e na qualidade de novos produtos para a colheita florestal. E a convidada de hoje é Gabriela Cibulski Breda. Seja bem-vinda, Gabi. Vou chamar de Gabi de vez em quando, tá? Claro. Gabriela, que veio lá do estado do Rio Grande do Sul, exclusivamente aqui para participar do nosso podcast. Gratidão pela presença. Oi, Fábio. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite à equipe também. Fico muito honrada e espero que a gente tenha... Espero não, tenho certeza que teremos uma grande conversa aqui. Maravilha. A Gabriela Cibulski Breda, ela é natural de Palmares do Sul, lá na cidade, no estado do Rio Grande do Sul. É formada em negócios internacionais e comércio exterior pela PUC, no Rio Grande do Sul também. Tem MBA em finanças pela Fundação Getúlio Vargas e gestão florestal pela Universidade Federal do Paraná. É sócia do grupo Santa Rosa Participações. Gabriela, o nosso programa aqui a gente divide em dois blocos. O primeiro vamos falar um pouco da tua história e também da Santa Rosa Florestal, né? Eu sei que o grupo tem outras, também você vai explicar isso para nós. E no bloco 2 vamos falar aí do mercado florestal, a atuação de vocês nesse segmento. Perfeito. Você, quando ingressou na faculdade em negócios internacionais e comércio exterior, você já estava visando a empresa familiar de vocês? Sim, estava. Uhum. É uma empresa familiar, né? Como já dito, foi fundada pelo meu pai. Ele nunca, ele nunca forçou nada para nós filhos, né? Para que seguíssemos o caminho dele, mas ele sempre mostrou as possibilidades que tinham dentro do nosso negócio. Então, desde pequena, eu frequentava o escritório, né, administrativo. A gente sempre morou perto da serraria. Então, foi algo que fez parte da minha infância. E quando eu decidi fazer esse curso, foi já pensando em atuar nos negócios da família. E vocês trabalham bastante com exportação, é claro. Deve ter também, Sim, né? Óbvio, né? exatamente. Depois a gente vai falar disso. Então você já olhava esse mercado, vendo essa situação. E você, praticamente, né? A empresa foi fundada lá em 1997, mas a tua família é de Erval Grande, né? Isso Não posso mesmo. confundir. Erval Grande, que também é no outro lado do estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. E de teu pai foi para a cidade de Palmares do Isso Sul aí. fundar a Santa Rosa Florestal, né? Na verdade, ele foi inicialmente como uma oportunidade de negócio. Ele trabalhava numa outra empresa. E depois, futuramente, ele acabou ficando para montar a empresa dele. Então você, desde que você nasceu, a floresta você sempre ouve ali dentro da família. Isso. Até é interessante porque quando eu escolhi o curso de comércio internacional, eu me imaginava muito como uma mulher de negócios, no sentido de viajar muito, né? De desbravar o mundo, acho que como uma sonhadora. E quando de fato eu comecei a atuar nos negócios, eu me apaixonei mesmo foi pela floresta, pelo setor florestal, ou seja, porteira dentro. Então, eu gosto mesmo de usar botina, eu gosto mesmo é de estar ali no campo, né, na operação e não tanto fora, né? Mas claro que a gente acaba se dividindo porque ambos os lados são importantes. Mas é engraçado isso porque eu entrei com uma visão e acabei, ao longo do caminho, acumulando outras paixões no negócio. E o setor florestal é apaixonante, né? A gente Muito. acaba
Foi no meu caso também, quando entrei no jornalismo, me apaixonei a outras situações, daí acabei conhecendo também o setor florestal e acabei criando raízes nesse mercado. Mas é verdade que já com 15 anos o teu pai já começava a falar para você do setor, da empresa, do segmento florestal, desde Isso. pequena, pequena não, né? Quase adolescente ali. Isso, a gente como eu morava em Palmares, mora, né, até hoje, e é uma cidade pequena, eu estudava em outras cidades, então eu pegava van para ir para a escola. Hum, E aí, como a van me pegava muito cedo, o meu pai me levava até o escritório de manhã cedo, que a van me pegava no escritório, que a minha casa era mais afastada. Então, às vezes eu ficava ali 20 minutinhos aguardando a van e nesses minutinhos era uma emissão de nota, alguma coisinha que ele me envolvia no processo da empresa. Então era: "Ah, me ajuda aqui um pouquinho", era a forma que ele tinha de começar a nos envolver naquele negócio. Então, sempre quando a gente tinha algum momento extra, os nossos momentos eram dentro da empresa, de alguma forma. Não necessariamente com aquela força de você tem que trabalhar, mas ó, conheça esse mundo, entendo. né, conheça esse mundo e já comece a avaliar desde pequena se é uma coisa que te encanta ou não. O seu pai se chama Nelson, Nelson se Cibulski. busque, isso aí. E vocês são em 3 lá, né? Hoje. É Somos. você, o teu pai, você e o seu irmão. Isso, na E verdade, nós temos da mais uma direção. irmã. Ah, Aham. vocês têm mais uma irmã. Isso, só que ela não atua diretamente no negócio, Ah, né. então Então família. atuando mesmo, hoje é o meu pai como gestão. Quem fundou a empresa foi ele e a minha mãe, né. Então, Certo. mas hoje na Vamos gestão colocar o nome certinho, a sua mãe é? claro, Ivani. A Ivani. Aham. É, senão eles assistem lá e brigam com É você verdade, depois. ainda mais ela. Então meu pai, hoje, eu e meu irmão na gestão, né, atualmente, mas toda a família foi envolvida no negócio. E minha irmã, apesar de não atuar hoje, já atuou também. Certo. É uma empresa bem familiar mesmo, Bem como familiar. mais de 90% aí do nosso, Exatamente. do nosso setor florestal. E durante a faculdade, eu fiquei sabendo que você deu uma escapada. Foi Sim, fazer um estágio na John Deere. isso aí. Tá. Aham, Como foi essa experiência tua num ambiente, vamos dizer assim, corporativo, né, de uma John Deere? E perfeito. foi ali na região também? Foi em Montenegro, Ah, que é tá, pertinho, né, Grande Porto tá. Alegre ali. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia que e aí eu fui morar em Porto Alegre, tá. Então eu estudava e morava lá. E eu sabia que era a minha oportunidade de pegar alguma experiência fora para conseguir agregar no nosso negócio, já pensando em futuramente voltar. Certo. E aí eu, consegui um estágio na John Deere, e foi uma experiência única, né, que, me levou para um grupo de logística, aonde eu tinha um time, riquíssimo de conhecimento, que me ajudou e me apresentou todo esse mundo corporativo, né. Então e aí eu acabei me apaixonando justamente por isso, porque foi onde eu vi oportunidades de crescimento, né, uma empresa que, consegue trabalhar em cima do teu desenvolvimento, que consegue trabalhar em planos de carreira. Eu, como estagiária, tinha oportunidades, assim, né, de viajar para outras fábricas, quando a gente foi para a fábrica de Horizontina também ver outras coisas. Enfim, então foi uma gama ali, e aí ali eu consegui depois de 1 ano e meio, 2 anos estagiando, eu consegui uma efetivação, trabalhando na área de exportação de tratores. E então nesse período, eu te confesso que foi um momento onde eu repensei: "Será que de fato eu quero Hum, voltar?" sei. Porque eu comecei a gostar, Começou a pegar encantar, aquele é. gosto, exatamente, né, então foi mais ou menos isso aí. É. E teve a decisão de retornar à empresa do teu pai. Eu Isso sei que foi aí. uma situação um pouco delicada esse teu retorno. Conta pra nós É, aí. O que aconteceu? o ano de 2015 para nós, assim, como família e negócios, né, foi um ano muito decisivo, porque foi onde infelizmente a gente, sofreu um incêndio no nosso escritório físico, e a gente acabou perdendo muitas documentações e, querendo ou não, a gente acaba se apegando pelo nosso ambiente Sim. profissional E foi no físico, né. escritório, não foi na fábrica? Não, foi no escritório, no No escritório. escritório. E aí, foi um momento complicado, foi onde ali eu decidi voltar, porque eu vi que a minha família estava muito unida e muito decidida em o que que vamos fazer, né, como é que nós vamos retomar, enfim, pra onde que a gente vai se mudar, e aí eu vi que eu queria estar junto, ali eu vi que era o momento. E também o ano de 2015 foi um ano onde a gente começou a reorganizar as empresas.
E aí, que é onde depois a gente vai chegar, Sim, né. sim. Mas eu digo assim que o que era um CNPJ só, acabou virando 2 e a gente já começou a gerar mais, gestão em todos os setores da nossa empresa. Mas o que me fez voltar mesmo foi esse fato do incêndio aí e pegar junto com a minha família nisso. Coisas que acontecem e acabam dando certo lá na frente. É, exato. Na hora a gente não Você entende, não né. entende, né? É bem isso. E quando você retornou para a empresa, como foi o processo junto com o seu Nelson? Por Perfeito. quê? Seu pai e depois seu chefe, ao mesmo É, tempo. isso aí. Como que foi essa relação familiar de pai e chefe? É. Foi bem difícil. É, Bem difícil. E tenho certeza que para quem, está num ambiente familiar, profissional, não é nenhuma novidade isso que eu tô sim, falando, isso, porque a mas é legal gente para compartilhar isso, porque é a dor de talvez de muitas filhas, filhos, quando chega nessa situação, né? é, exatamente, porque, é que a gente demora para amadurecer como filho, para entender, de fato, o porquê que aquelas cobranças estão sendo feitas, né. Então, vamos lá. Eu acho que grande parte das empresas foram construídas, do zero, então pela força, né, de um patriarca, enfim, e e muitas vezes é difícil, de fato, nos colocando no lugar dessas pessoas que criaram uma empresa do zero, né, a querer passar para a próxima geração esse senso de responsabilidade, sendo que a maior parte, a parte mais difícil já foi feita. E aí vem as cobranças. E uma coisa é tu cobrar uma pessoa que tu não tem intimidade. Outra coisa é aquela pessoa que tu conhece, tu sabe quais são as fraquezas dela, tu sabe quais são os pontos que ela tem que melhorar e que tu tem a intimidade de tocar em todos esses pontos. Então, eu acho que o grande desafio de uma empresa familiar é a inteligência emocional, né? Bem isso. Porque a segunda geração, ela tem que aguentar a pressão. E ela tem que entender que essa pressão, ela é fundamental para o crescimento. E no início eu não tinha essa visão. Então, por isso que eu digo que foi muito desafiador, porque ele, como pai, obviamente, mostrava os desafios do mundo, né? Do mundo corporativo, do mundo de empresas, do mundo operacional, inclusive. E eu não tinha muita noção, de fato, do que era aquele universo, né, do que era aqueles desafios da tomada de decisão, enfim. E tem muito uma questão também de perfis, né, o estilo das pessoas que estão, na gestão do negócio. Então, o início foi muito desafiador, mas depois foi superado. Mas foi superado muito, porque eu entendi que eu precisava mudar. Você é mais velho que o teu irmão ou teu irmão Eu é? sou mais nova. Você é mais novo. Teu irmão já Uhum. estava na empresa. Já estava. Ele não contou os caminhos das pedras pra Mas você? é aí que tá, sabe, isso foi uma outra coisa que eu aprendi com o tempo. A gente sempre conversou muito, a gente sempre dividiu muito esses desafios, né, de empresa familiar. Só que cada pessoa tem o seu tempo de É, aprendizagem, na verdade, né. sim. E então, por mais que ele me falasse assim: "Ó, essa parte aqui é difícil, ou essa parte aqui é fácil, faz isso, faz aquilo", a gente só consegue de fato assimilar quando a gente enxerga aquilo. É. E não quando o outro nos mostra. Então, por isso que o tempo acaba sendo diferente de desenvolvimento, sabe. É a venda, eu sempre falo, a relação é muito na venda. Eu consigo vender pra você quando você acredita, não quando eu convenço. Não adianta eu falar e você tem que convencer sim, mas você tem que estar convencida. Você tem que enxergar os benefícios, né? É É, nessa situação. E eu imagino que numa empresa familiar as pressões é muito grande dentro, porque a empresa tem as suas pressões, e depois tem o final de semana que você não tem que levar as pressões para ter um relacionamento, né? Então sempre exato. esse é um outro desafio numa empresa familiar, né? Exatamente. E por isso que eu digo que a inteligência emocional, ela acaba sendo fundamental, porque, assim, uma coisa é o que a gente está conversando e os desafios que a gente está encarando dentro de uma sala de reunião. Outra coisa é, saímos da sala de reunião e vamos almoçar, entramos no personagem pai e filho. É, Esquece do mundo de negócios, porque não podemos deixar abalar uma coisa com a outra, porque senão eu acredito que nada tem sentido, né. A empresa ela é familiar, mas por que que ela existe? Ela existe por um bem comum, por um bem econômico, enfim, mas
E a gestão, ela faz parte desse processo. Mas agora, pai, filho, existe aí um senso de afetividade que ele nunca pode se desfazer, independente do que E o que eu aconteça. achei legal, Gabriela, também, né, pegando sua pré-entrevista, que mesmo você nova, né, eu considero você uma pessoa nova, você foi buscar ajuda de Sim. conhecimento profissional, de mentoria, de psicologia. Achei muito bacana essa tua busca de não culpar o outro, né? Porque a gente tem essa mania, né? Principalmente lá atrás, eu passei por muito esse processo também. Também fiz vários cursos. E, e você sempre terceirizar, né? Eu sempre gosto, né? A culpa é sua, você coloca onde você quiser. Exatamente. Então, achei bem bacana essa situação sua, né? De você buscar essa ajuda. Como foi esse processo? É. Por isso que eu digo que no início para mim foi desafiador, porque era essa visão minha inicial, de uma visão vitimista, né? Aonde eu achava que a culpa era do cenário ao entorno e não minha, Hum. né? Até o momento que. E aí foi difícil, porque daí a gente acaba nos questionando. Será que estou no caminho certo? Será que escolhi a coisa certa, né? Não estou feliz. Existe sim, eu acredito que uma certa utopia da nossa geração da busca perfeita pela felicidade, e eu acredito que isso se constrói ao longo do caminho, né? E, e aí, quando chegou no meu limite, de fato, foi onde eu parei e vi assim, não, se eu não mudar, eu vou continuar vivendo neste cenário, né, eternamente. E aí eu prometi pra mim mesma que eu ia buscar qualquer tipo de ajuda existente, né, que fosse. Que foi a minha decisão de mudança. Então, fui atrás de mentoria, fui atrás de, coaches, fui atrás de, qualquer coisa que me convidassem, cursos, palestras, pessoas, tudo, eu estava aberta a tudo, 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 porque, eu sabia que alguma coisa, em algum ponto, poderia me ajudar, né, qualquer chavezinha que fosse virando já ia me ajudar. Então, isso foi bacana, porque foi construindo uma bagagem, um acúmulo de coisas, e quando eu vi, várias chaves já tinham sido viradas ao longo desse acúmulo, né. Então e continua, esse que é a questão, né, continua virando chaves, são infinitas chaves, né, Sim. nunca vai terminar isso. Mas, essa decisão fez com que eu enxergasse que, de fato, tudo continua igual, né. A Gabriela de hoje, ela continua, de repente, tendo as mesmas pressões, as mesmas exigências, até autoexigências muitas vezes, mas o que que é diferente? É que eu consigo enxergar aonde de fato que a responsabilidade é minha e aonde que não cabe a mim. Então a gente consegue filtrar melhor quando a nossa mente ela tá mais, limpa, né, quando a gente tem acesso melhor à informação, quando a gente consegue pensar com mais clareza. Então esse processo de sair dessa posição de vitimismo, de entrar mais num protagonismo, foi fundamental para que eu conseguisse me desenvolver dentro do negócio da família. Como é importante a gente ter o controle da nossa vida, né? Esse é o Exato. importante. Eu costumo dizer muito, principalmente para meus filhos, na escola, quando tem aquela. Falo, filho, ninguém te ofende. Você se permitiu ser ofendido. E muitas vezes é isso. A gente, quando tá nesse mundo do corporativismo, ou com, né, e acontece, nem tudo acontece do como a gente quer. É. Nem tudo acontece da forma que a gente gostaria. E as coisas, quando não acontecem, daí você tem que ser resiliente. Você não pode achar que a culpa é do cliente, a culpa é do mercado. Você tem que fazer uma autoanálise, entendendo o processo, mas também não se abater com isso, porque faz parte. Faz parte. Ninguém é perfeito, mas também você tem que estar com saber o teu negócio, o teu controle e saber o que você quer, teu objetivo, É. né? Isso é legal. E eu achei muito bacana você buscar isso, porque é essencial no mundo, não só nos negócios, mas na vida, você ter esse autoconhecimento, essa busca de, de, de conhecer melhor, poder trabalhar melhor com as situações adversas da vida. É. Não, e isso, se a gente for analisar, né, quando a gente entra não só no mundo de negócios, afeta total a nossa vida pessoal também, né, porque, até por uma questão de equilíbrio,
né? Equilíbrio porque a gente acaba se dividindo em várias versões na nossa vida, né? Somos pais, somos irmãos, somos filhos, somos gestores, somos líderes, somos colegas de trabalho, enfim. Então, e cada setor desses tem desafios diferentes, né? Tem pressões diferentes, tem problemas diferentes. Então, e às vezes todos vão acumular em um mesmo momento. E se a gente ter essa visão, acredito que mais clara, a gente consegue. Não que seja muito fácil, a gente falando assim parece muito É. fácil, né? Mas na hora do Não, fogo é um processo. é exatamente. Mas é um processo que é muito, muito importante e para mim fez total diferença passar. Imagino que o seu Nelson deve estar bem orgulhoso agora com o Eu crescimento. espero. Eu espero. E além desses desafios todos, da filha, né, de você trabalhar na empresa, tudo isso, você está enfrentando, vamos dizer, é um desafio mais gostoso, mas é um desafio, né? Você é mãe há pouco tempo, Isso mesmo. né? Tua filha ou filho? É filha. Filha tem 10 meses, 10 isso, né? meses. Uhum. Então é bebezinha ainda, É uma né? bebê. E como que você compartilha ser empresária, diretora de um grupo, né? Sócia diretora do grupo e ser mãe ao mesmo tempo? Como Perfeito. que é esse desafio? Conta pra nós. É. A Lívia, minha filha, né, Ah, minha Lívia, é bebê, verdade. aham, ela veio pra me ensinar muita coisa, e eu já sabia disso. E e assim, quando eu engravidei, eu tinha muito medo de não conseguir conciliar as 2 coisas. Porque e se alguma mãe estiver me ouvindo e mãe empresária, vai entender o que eu vou falar. Porque quando a gente engravida, principalmente do primeiro filho, a gente fica muito inseguro, né, e não só pra mãe, eu acredito que para o pai também, mas a mãe ela fica pensando como que vai ser aquela rotina, como que vai ser, né, aquele processo e tudo mais. E aí a gente comete o erro de quando a gente tá insegura, de não saber gerir a quantidade de informações que chega pra nós. E aí, quando eu estava grávida, eu acabava conversando muito com outras mães. E às vezes aquilo me assustava ao invés de me confortar. Porque muitas mães me passavam os seus desafios, né? E aí eu tive que eu mesma, assim, dar uma respirada e pensar assim: eu vou ter que encarar, não importa o que aconteça, né? Eu tinha muito medo de não conseguir dar conta. De pensar: será que eu vou ter que desistir? Será que eu vou ter que largar? Será que eu vou deixar de entregar no meu lado profissional, porque agora eu vou ser mãe? E mas aí como para mim tempo de qualidade é um fator extremamente importante, né, eu pensei e eu fiz um pacto comigo mesma, eu fiz assim: "Quando eu estiver com a Lívia, eu vou estar com a Lívia. E quando eu estiver no trabalho, eu vou estar 100% no trabalho". E eu antes da Lívia, eu vivia praticamente para o trabalho. Então, a única coisa que eu coloquei, assim, como pacto comigo era que, quando eu estivesse com ela, eu quero que a minha cabeça, a minha presença esteja com ela. E assim, eu te digo que não foi fácil, de fato, é desafiador, mas que vem funcionando, porque naquele tempo que eu tô no trabalho, eu vou pensar nos desafios, porque eu sempre, querendo ou não, o trabalho também é minha vida, é o que me faz, é o que me move, é o meu desafio, é o meu combustível, né? Eu com meu pai, com meu irmão, todos os desafios que a gente precisa enfrentar, onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer. Isso faz parte de mim. E eu não posso deixar de lado. Mas ao mesmo tempo, agora, quando eu chego em casa no final da tarde, aquilo que eu costumava fazer de cabeça funcionando a mil, celular tocando, liga o computador, deixa eu mandar, isso não existe mais, porque é o momento que eu estou com ela. E então, eu percebi muito, hã, a Lívia ela me ensinou, me confirmou uma coisa que eu já mais ou menos tinha uma noção, que é assim, aquela frase que a gente fala de "eu não tenho tempo", na verdade ela não existe. É. Eu não dou prioridade. Administração do tempo, né? Exato. Então, assim, eu aprendi a re a dar uma reprogramada na minha agenda. O que que é minha prioridade? É minha família e o meu trabalho. Eu vou conseguir encaixar isso e vou dar conta. Alguma coisa vai escorrer. Sim. Vai, de vez em quando, faz parte, tudo bem, né, mas na maioria do tempo é o que eu tento conciliar. 100% com a minha filha quando eu tô com ela, 100% no trabalho quando eu tô no trabalho. Bem legal. Gabriela, então, que veio até Curitiba. Eu sei que você veio, deixou a Lívia, né? Deixei.
Separou esse momento, né? Exato, sei que ela está bem e ela vai me esperar. Que legal. Gabriela, a gente vai encerrar esse primeiro bloco, né? Eu falei que o primeiro bloco a gente ia contar um pouco da sua história, pouquinho aí da história da Santa Rosa Florestal. No segundo bloco, aí sim eu quero saber mais da empresa agora. Agora Perfeito. vamos saber mais da Santa Rosa Florestal e a estrutura e todos os negócios que vocês atuam, né? Do Grupo Participações. Eu agradeço novamente à companhia Olsen, a TMO, fabricante de máquinas com alta tecnologia e mão de obra qualificada para a produção de equipamentos para o mercado florestal. A TMO oferece uma linha completa de produtos para corte, processamento, carregamento, movimentação e transporte perdão, de madeira. São mais de 60 modelos de equipamentos para atender os desafios diários da floresta. A TMO, durante todos esses anos, proporciona atendimento personalizado na aquisição e no suporte técnico, investindo sempre no desenvolvimento e na qualidade de novos produtos para a colheita florestal. Um breve intervalo e já voltamos. Olá você, estamos de volta aqui com Gabriela Cibusque Breda, sócia do grupo Santa Rosa Participações. O episódio de hoje conta aqui com o apoio da companhia Olsen, a TMO, fabricante de máquinas com alta tecnologia e mão de obra qualificada para a produção de equipamentos para o mercado florestal. A TMO oferece uma linha completa de produtos para corte, processamento, carregamento, movimentação e transporte de madeira. São mais de 60 modelos de equipamentos para atender os desafios diários da floresta. A TMO, durante todos esses anos, proporciona atendimento personalizado, tanto na aquisição como no suporte técnico, investindo sempre no desenvolvimento e na qualidade de novos produtos para a colheita florestal. Voltando a esse bate-papo gostoso aqui com a Gabriela Cibusque Breda, família Cibusque, né? Breda Isso vem do mesmo. seu marido. Isso aí. Como que é o nome do seu marido? Rodrigo. Rodrigo. Ele não é do setor, não, né? Não, não é do então setor. tá bom. Deixar um abraço então pro Rodrigo, pai da Lívia. Vamos falar agora desse grupo, né, Gabriela? Grupo Santa Rosa Participações. Porque em 97, quando o teu pai fundou a empresa, fundou como uma serraria e uma empresa de desdobramento de madeira, né? Isso aí. Como foi esse processo da Santa Rosa? Aham. E por que Santa Rosa, né? Porque eu achava que era na cidade de Santa Mas Rosa, é né? comum as pessoas acharem que é da... Que fica lá em Santa Rosa, mas É. é do outro lado do Rio Grande do Sul. Bom, então meu pai fundou a empresa em 97 ao lado da minha mãe, né? E eles escolheram o nome Santa Rosa por causa da santa mesmo, que se chama Rosa. E ele também tinha Era uma devoto a tia, ela, ele é. era devoto, e ele tinha uma tia que se chamava Rosa, que ajudou muito ele quando ele era adolescente. Entendi. Então, como uma forma de homenagem também, por isso que ele colocou o nome da empresa Santa Rosa. Explicado aí, não fica em Santa Rosa. Não né? fica em Santa Rosa, isso aí. Então, começou como uma indústria de desdobramento de madeira, né? Atendendo o mercado interno, mercado de madeireiras ali, né? E com uma estrutura simples, com uma estrutura sempre enxuta, né? O meu pai sempre foi um cara que sempre visou muito a questão de baixo custo, né? Então, ele se formou, ele fez o ensino médio dele, né, se formando ali em técnica e contabilidade, então ele sempre teve essa visão mais para números, né. E aí, ao longo dos anos, foi quando a Santa Rosa começa já a incorporar algumas outras atividades dentro da cadeia. Então, no ano de 2002 foi quando, ele começou a exportar. Então, foi onde a Santa Rosa começou a atingir esse mercado fora do Brasil. Madeira serrada. Madeira serrada, Tá. tá?
E ali pelo ano de 2003 a 2005 foi quando a empresa começou a adquirir as suas primeiras áreas de terra, florestas, no caso, né? Porque ele sempre hã, isso foi uma convicção que ele sempre teve em ser uma empresa verticalizada, em não ter dependências de fornecedor, né, de terceiros Sim, na não cadeia depender da produtiva. matéria-prima, né? Exatamente. Então, ao longo dos anos foi que ele foi englobando os outros negócios dentro da cadeia. Entendi. Então, quais são as áreas de atuação, então, hoje do grupo Santa Rosa Participações? Vamos lá. Então, tudo começou com a Santa Rosa, né, Santa Rosa Madeireira e Agropecuária Limitada, Tá, tá. esse era o primeiro É o nome, né? primeiro nome, exatamente. E aí, ali Eu, no eu, ano de eu, 2000 eu tô com a prova aqui, eu vou ticando aqui pra ver se você vai... Isso, exato. E aí no ano de 2002 foi quando ele, foi atingido ali o mercado externo, foi fundada a Inexport Comércio e Exportação Limitada, tá. Mas a Inexport, ela foi fundada mais como um segundo CNPJ ali para atender essa demanda externa, tá. Mas também era serraria, os 2 CNPJs juntos. Mas aí em 2015, o meu irmão ele já atuava, né, com o meu pai, desde cedo, e em 2015 foi quando meu pai passou a gestão da serraria para o meu irmão. E aí, na parte burocrática, né, como que ficou? Ele passou a Inexport para o meu irmão, e a Inexport ficou sendo apenas a serraria, então Inexport Madeiras. E a Santa Rosa virou Santa Rosa Florestal, com a gestão de todos os ativos florestais e operações de colheita e transporte para a indústria, né? Então, ali em 2015 foi quando, digamos assim, as coisas começaram a segregar de forma mais organizada. Inexport com a gestão do meu irmão, Serraria, e Santa Rosa Florestal com a gestão do meu pai, que foi o ano também que eu entrei junto com ele, junto nos negócios da família. Então ficou eu e meu pai gerindo a parte florestal, meu irmão serraria. Sempre, nós sempre trabalhamos em conjunto, porque querendo ou não, nós Sim, éramos fornecedor sim, da exato. Você, Inexport. o cliente de vocês, né? Exatamente. Então todas as tomadas de decisões eram feitas juntos, mas 2 CNPJs separados, 2 gestões separadas. Até como uma forma de oportunidade para o meu irmão conseguir, a partir de 2015, gerir e aplicar o conhecimento dele dentro da indústria. É, eu acho que ele geriu bem, porque em 2024 a Inexport ganhou o prêmio referência aqui. Exatamente. Exatamente. Então, os resultados falam por si só, né? Mas, então, 2015 houve essa separação, né? E só fazendo uma linha do tempo já para a atualidade, com todo o nosso amadurecimento pessoal, inclusive dos filhos, a gente viu que agora os nossos ganhos seriam muito maiores se a gente voltasse a se unir, como na parte burocrática. Então, nós montamos a holding, né, que foi no ano ali agora de 2025, então é mais recente, onde foi criada a Santa Rosa Participações, e abaixo dela, daí nós temos os 2 CNPJs, Certo, Santa Rosa e Inexport. entendi. Então hoje vocês têm a indústria da madeira serrada e essa parte da floresta. Isto, Essa parte da floresta de vocês, a Santa Rosa Florestal, vocês têm floresta própria, de exatamente, pinos, de pinos, 100%. 100%. Qual o tamanho mais ou menos da Hoje a área ou, Santa de volume, né, da madeira de Perfeito. vocês? A Santa Rosa, ela tem em torno ali de 4.500 hectares de área, Tá, mas o efetivo plantio a gente pode considerar ali em torno de 2 a 2,5, tá? certo. E aí a gente vem atuando também agora com parceiros produtores rurais na região, então atuando na compra de florestas em pé também. Porque a Enexport, no ano de 2020, a gente adquiriu uma outra sede, né, que pertencia à Flosul. Ah, ali perto de Porto Alegre, né? Isso Exato, era mesmo, da aham, Flosul. exato. Trabalhava com madeira tratada, né? Flosul, eu conhecia Exatamente. a sede deles lá. Aquela sede hoje é nossa. Ah, é de Aham, a vocês. Enexport hoje Fica atua em, lá. desculpa só, Fica em Capivari do Sul, Capivari. é Túnel Verde, Ah, sei, é o bairro lá. é. E aí, então, no momento em que a gente assumiu lá,
logo depois de uns anos, a gente investiu numa nova linha produtiva, uma linha mais tecnológica, mais eficiente, fazendo com que aumentasse a capacidade produtiva. Então, consequentemente, aumentou a demanda de tora. Então, a gente vem fazendo esse mix entre matéria-prima própria e compra de florestas em pé também, para abastecer a fábrica. A fábrica, a Santa Rosa Florestal consegue abastecer 100% a fábrica, ou a fábrica ainda precisa de floresta A fora? fábrica ainda consome algo de terceiros, que não só da Santa Rosa. Até porque, por uma questão estratégica, hoje a Santa Rosa ela não tem todas as áreas delas prontas para a colheita. Não tá o ciclo O completo ciclo ainda. completo Ainda ainda não. entendi. Exatamente. Isso faz com que a Inexport ainda busque matéria-prima de terceiros também para completar. Tá, mas para Santa Rosa, a Nexport é o cliente principal. Então, isso É o cliente vocês principal. atendem ele 100%. Isso aí. Bacana. E vocês comprando essas áreas, né? Que essa prática, né, legal porque vocês compram ou vocês fazem fomento também com o pequeno produtor? Atualmente a gente está só comprando. Tá. A questão do fomento, eu vejo uma oportunidade. Tem muito pequeno produtor na região lá? Tem bastante. É. Aham. Só que a gente enfrenta na região, acredito que não é só da nossa região, acho que o setor enfrenta isso, né? Essa concorrência com o grão, né? Sim, isso é o E a Brasil. nossa região, ela é muito É forte. plano lá. Ela é muito forte em arroz e soja. Então, o produtor, ele tem mais familiaridade, digamos assim, com o dia a dia e o retorno que o grão gera, né? Certo. Com arrendamento, por exemplo, para grão. E a floresta, ela se torna um pouco mais complexa, porque, digamos assim, que nós seríamos os primeiros a englobar isso na região. Então, é uma mudança de cultura. Sim. Então, é um trabalho um pouco mais árduo para fazer, mas não impossível, né? Mas é uma estratégia que tá aí para ser trabalhada. Em 2020, vocês fizeram uma parceria com a CMPC, Isto, tá? Para a compra de área de floresta de pinos. isso. Como foi essa parceria e estratégia? Claro. A CMPC, como todo mundo sabe, né, Sim, vai é a gigante. dobrar a sua capacidade produtiva montando mais uma fábrica em Barra do Ribeiro, né? Então, eles já fazem alguns anos que eles vêm bem agressivos na compra de área de terra aqui no Rio Grande do Sul, Sim. tá? Eles têm o objetivo muito claro de aumentar o horto florestal deles para conseguir abastecer as duas fábricas. Então, eles acabaram comprando algumas áreas de terra no litoral, tá? De outras empresas florestais. Habitasul, Flosul, própria Flosul, Sim. né? A parte florestal. Só que algumas áreas de terra que eles adquiriram era pinos em cima. E pinos já a idade colheita, idade de corte, Tá. 18, 22 anos, Sim. por aí. E eles não tinham a expertise do que fazer com aquele pinos. Então, eles Sim. inicialmente começaram uma colheita, mas eles não conseguiam colocar no mercado aquela madeira. Uma E madeira super valiosa, super forte. exatamente. E nós, atuando na região e sabendo daquela operação deles, nós entramos em contato com eles, juntamente com um parceiro nosso, que foi a Serrabras, né? Que é a trading exportadora. Sim, conheço eles. Eles estavam conosco e entramos em contato com eles, nos colocando como uma possível solução. Que eu acho que esse também é um ponto como a gente trabalha, assim, a gente tenta sempre se colocar como solução de problemas, né? E oferecendo para eles uma parceria, que na verdade seria para que a gente comprasse a floresta em pé deles e entregasse a área já limpa para que eles viessem só com o plantio. De eucalipto. Então, a gente iria entrar com a colheita, a gente ia entrar com a colocação dessa matéria-prima no mercado, né? E eles fariam o trabalho deles, que começava na civicultura, né? Ah, tá. E então eu digo que foi uma parceria porque isso durou 3 anos, né? Foi um contrato aí que foi amarrado durante 3 anos, onde a gente conseguiu cumprir, foi onde a Santa Rosa dobrou, na verdade triplicou a capacidade produtiva, Sim, porque imagino. a Qual que era o gente tamanho da área? eram uns 1.500 hectares. Ah. A gente estava colhendo ali em torno de 20 a 25 mil toneladas mês Nossa. de madeira.
Para uma empresa pequena, isso foi, Sim. né, de uma hora para outra, mas a gente conseguiu, né, fizemos investimentos em maquinária, enfim, conseguimos cumprir com o nosso contrato. Foi uma parceria muito positiva, acredito que para todos os lados, né, porque eles, hoje eu vejo, assim, que eles conseguem nos enxergar como uma empresa séria, confiável do nosso litoral, que qualquer coisa, qualquer problema que eles tiverem, eles podem contar conosco. E nós tivemos acesso a uma matéria-prima onde foi escoada quase na totalidade na indústria da Inexport, né? Deixa eu agora uma curiosidade aí. Você falou que foi um contrato de 3 anos, Isso. de 20 a 23. É, para 3 anos, você falou que teve que adquirir novos equipamentos, investimentos. Isso. Você comprou equipamentos ou foi para alocação de equipamentos? Não, nós E compramos. para 3 anos, e esses equipamentos conseguiu adaptar eles para outras áreas? Como que não ficou? Como que foi isso aí, esse Sim, planejamento? porque no momento em que a gente conseguiu, na verdade, os equipamentos só por si só nesse projeto eles já se pagaram. Ah, só no projeto. Só no Ah, tá. projeto. 3 anos já se Aham, pagou. exatamente. A Tá. gente já conseguiu fazer com que ali nos projetos mesmo eles Ah, tá. já Payback foi quitassem, digamos. rápido. É. Exatamente. Tá. Mas a empresa, querendo ou não, depois desse projeto, ela começa a visualizar outras coisas, né? Então, por exemplo, depois desse projeto foi que a gente começou a adquirir áreas de terceiros. Ah, foi ali que deu. Exato, porque é claro que assim, hoje a nossa colheita ela não está neste volume, né? Porque a gente não tem hoje esses prazos tão apertados para que a gente precise escoar essa matéria-prima. Mas a gente consegue, através do maquinário que a gente tem, através da nossa capacidade produtiva, a gente consegue daí sim fazer essas compras e aumentar e ter uma produtividade média que consiga abastecer ali a Inexport, não 100%, Sim, mas que onde a Santa Rosa consiga andar com a sua operação dentro das nossas capacidades, digamos assim, né? Então, entendi. hoje os maquinários todos estão atuando ainda. A Inexport é madeira serrada, só madeira serrada, que vocês atendem para a indústria de pallets, construção civil, todo esse tipo de indústria. A Inexport, ela atua majoritariamente no mercado de pallet. De pallet. Isso. Tá. Onde ali 70 a 80% do produto Cerquinha é não. exportado. Não, Não, entendi. cerquinha É não. para pallets mesmo. E você exporta essa madeira para pallets lá no. Isso aí. Só que hoje a gente exporta via trading, Tá. tá? A gente... Foi uma questão de mercado ali no ano de 2008, mais ou Tá. menos, foi quando a gente, né, fez a alteração. Mas a Inexport hoje, então, é uma empresa que atua no mercado de madeira serrada, majoritariamente em pallet logístico. Tá. Voltando para a floresta. Depois eu quero outra pergunta da madeira, mas eu vou voltar para a floresta. Vocês hoje plantam, trabalham com pinos Eliote. Isto, 100% Eliote. 100%. Não teda, não. Não. Tá. Isso faz que você fez, ou faz, né? Que vocês atuem também em outro mercado, que é da resinagem. Isto, Conta para nós um pouco disso. Como que é certo. esse mercado? O mercado da resinagem, eu acho, particularmente, eu não sei se é porque a gente acaba se apaixonando pelo nosso trabalho, né? Mas é um mercado que eu gosto muito de falar porque ele faz parte do nosso dia a dia e a gente não sabe. A resina de pinos, tá? Que é oriunda do Pinus Eliote, ela produz, né, primariamente o breu e a terebentina. E a partir desses dois produtos, são feitos produtos que fazem parte do nosso dia a dia, como, por exemplo, produtos farmacêuticos, tintas, vernizes, esmaltes, desinfetantes. Então, muito goma de mascar. São um são diversos produtos que são feitos da goma de resina, que vem do Pinus Eliote. E isso eu vejo que, como não é muito divulgado, eu gosto muito de falar sobre isso, até mesmo assim em conversas coloquiais, sabe? Com pessoas que não têm muita noção desse setor de áreas plantadas, porque a nossa região ali do Rio Grande do Sul, né, pegando aquela região do litoral entre Lagoa dos Patos e Mar, ela é muito rica em resina. E a resina, ela faz parte do nosso. Da movimentação econômica da região, né? E acaba, muitas vezes, a gente não divulgando todo esse potencial. Então, faz parte, sim, da Santa Rosa esse subproduto, né?
e é um subproduto que eu considero muito importante para o setor. E quanto tempo vocês estão com esse trabalho? A gente atua na parte de resinagem, acredito que ali em torno de 10 a 12 anos, por aí. Certo. E hoje não é, claro, não é o principal negócio de vocês, Não, tá? não é. Mas vocês fazem a partir de que idade como que funciona a resinagem? Certo. Como a Santa Rosa, ela visualiza sempre a qualidade da madeira, né, e não só a resina, a exploração da resina. Porque você pode ter uma floresta só para explorar a resina. Então, Exato. se você explora a árvore só na resina, ela vai perdendo a qualidade da madeira, a densidade Exatamente. dela. Isso. Vamos pegar como exemplo uma empresa que atue só na exploração da resina, né? Tá. Então, quando a árvore lá tiver os seus 8, 10 anos, né, eles já vão começar a explorar a resina. E até o final do ciclo dela, eles vão continuar explorando essa resina. Então, o que vai acontecer? A primeira tora da árvore, que é para ser a mais valiosa, ela vai se tornar a menos valiosa, certo? Então, é óbvio que tudo depende da finalidade do negócio da empresa, né? No nosso caso, para Santa Rosa, a gente não quer perder este valor da primeira tora, até mesmo como para a qualidade da serraria, porque a gente tem Sim, indústria. exato. Então, quem vai sofrer somos nós mesmos com o uso daquela primeira tora, né? Então, a gente faz uma operação um pouco diferente, que é mais ou menos ali com 15 anos, o nosso ciclo é de 18 a 19 anos. Ali com 15 anos é onde a gente começa a explorar a resina. Então, a gente mantém ali 4 anos de exploração e depois vem o corte raso. Isso faz com que a gente consiga manter pelo menos essa qualidade da primeira tora. Ela, óbvio que não é igual a uma madeira, a uma árvore não resinada, mas ela dessa forma sofre muito menos do que ficando 10 ou Sim, mais anos resinando. entendo. E já então é o outro negócio de vocês, então a resinagem. E vende ali na Isso, região mesmo. na região, isso Tem aí. fábricas que consomem. Tem fábrica, tem 2 fábricas ali da região. E como que tá essa demanda na região ou no Rio Grande do Sul ali, a demanda do plantio de pinos nesse mercado, na tua visão? A nossa região, aí eu vou falar alguma coisa muito específica que compete à nossa região falar, tá? Nós trabalhamos com a regeneração do pinus, tá? Que não é muito comum em outras regiões. O Pinus Elliott, ele vem muito bem e a condução da regeneração, ela, o que é na verdade, né? Quando a gente faz a colheita raso da floresta, fica um banco de sementes no talhão. E esse banco de sementes, ele se desenvolve, vai nascer uma nova floresta e se a gente não cuidar, quando a gente vê, aquele pinus tomou conta. Só que se a gente conseguir manejar muito bem aquele talhão, aquela regeneração ela pode virar uma floresta produtiva Hum. também. Sem precisar entrar com um plantio específico, com um combate à formiga. Só que as intervenções que eu digo de manejo, elas são diferentes de um plantio. Entende? Então, a nossa região é muito comum trabalhar com regeneração. Por isso que se vê, eu acredito assim que a gente não vê tanto plantio, porque o pessoal conduz bastante lá, né? Nesse sentido. Mas, falando de plantio no geral, na formação de novas florestas, né? Eu vejo que o que motiva os produtores da região a formarem florestas de pinos e a continuarem formando é a resinagem. É a resinagem, porque é o que eu digo assim que é o ponto forte da nossa região. É isso. Ali na região. Exatamente. E falando da Santa Rosa Florestal, hoje quantos funcionários hoje vocês? Qual o tamanho do Tá. quadro de vocês ali? Hoje Da participações, né? Vamos falar dá tudo. participações, isso. Hoje ali nós vamos ter em torno de 120 funcionários Tanto com o já grupo. serraria É área florestal, e isso área aí. florestal. Uhum. E na área florestal, qual a estrutura de equipamentos de vocês, assim? Vocês, é, claro, vocês devem ter harvester, forward, todo esse... E qual que é a estrutura de vocês para atender esse mercado aí? Uma Tá. estrutura já bem montada, assim, como que tá? Isso. Assim, ó, o meu pai ele tem uma frase que eu confesso que eu demorei um tempo pra entender, mas hoje eu entendo. Que é assim: quem tem um não tem nenhum. Quem tem É. dois tem um. Então, ele sempre foi um cara que gostou de trabalhar com a parte de estrutura, tanto maquinário quanto transporte, porque a gente tem também toda a parte de frota, né? Que o nosso Vocês fazem até tudo, a não tem nada terceirizado. nada terceirizado, né. Então ele sempre gostou de trabalhar
sobrando. Por quê? Porque ele fala que as oportunidades, como a gente trabalha, o mercado da madeira que ainda não é uma commodity, né? Sim. Quem manda é o mercado que manda no preço. Então as oportunidades elas surgem e quando elas surgem a gente tem que abraçar elas. E para que a gente consiga abraçar, a gente tem que ter capacidade produtiva. Então, como que funciona, né? Hoje a gente tem 4 harvesters, Certo. 2 forwarders, 3 autocarregáveis, né? A gente tem uma frota de 12 caminhões. E aí a gente tem, claro, prancha, que daí faz toda essa movimentação das máquinas quando necessário. A gente tem dentro da nossa sede uma oficina própria, onde faz todas as nossas manutenções também em casa. E, e a gente gosta muito, e falando um pouco também sobre a nossa equipe, que eu tenho bastante orgulho de falar, né, sobre a equipe, principalmente florestal, que é uma equipe que se autodesenvolve dentro da empresa. Então, por exemplo, o operador de harvesters, ele sabe operar forwarder, né? O operador de autocarregável, ele vai aprender a operar forwarder. O operador de escavadeira, ele vai aprender a operar uma outra máquina também. Então, a gente deixa os operadores, conforme vai dando, né, dentro da operação, conforme vai dando esse espaço, eles circularem entre as máquinas para que eles consigam atender as nossas demandas também. E eles se desenvolverem consequentemente, né? Então, a gente tenta isso é por desejo do pai mesmo, né, do Nelson, do meu pai, eu chamo ele de Nelson. É. Porque eu acho meio eu falo assim: "Ah, fala ali É, com meu pai". é. Não, fala com o Nelson que é Seu- meu é. sócio. É, Meu acho mais sócio, viu? formal, Ah, entendeu. e chefe virou É, sócio. ele é meu chefe. Então, por vontade do Nelson, Sim. né, do meu pai, é que a gente tenha sempre, essa gama de maquinário, sempre disponível para nós, para abraçar todas as oportunidades que o mercado nos oferece. É bem bacana isso, né? Porque você sempre não fica na mão, né? Pelo que você conta aí da história É isso aí do seu mesmo. pai, ele E nunca isso gosta de depender dos outros, né? não, e outra coisa, isso faz com que a gente consiga resolver problemas de forma muito rápida. É. Porque assim, aconteceu um problema específico numa máquina, tu consegue já ou resolver, ou substituir, ou ir, deu um problema aqui, choveu, a gente não conseguiu colher nesse talhão, mas precisa entregar tantas cargas. Troca, vai, pega a prancha, movimenta. A gente consegue solucionar os problemas de forma muito eficaz, muito rápida, entendeu? Sem gerar um transtorno pro cliente. Então, resolve, lava a roupa suja em casa mesmo, resolve É. daqui dentro, entendeu? Deixa, quando o cliente sabe, já tá lá, já tá resolvido. E essa parte de colheita florestal, nossa, o Brasil aqui, ela tá bem atendida, né? Hum. O Brasil cresceu bem, né, nesse mercado de colheita. Muito. Eu falo assim que quem não tem noção do setor florestal não faz ideia do quanto de tecnologia nos acompanha É. na parte de colheita, né? A gente tava querendo ou não, a gente tem ali a gente tem duas 2144 da John Deere, né? Certo. E a gente tem um 1910 da John Deere também. E, e eu gosto Essa muito. preferência pelo John Deere vem lá do estádio, né? Exato. Eu meio que dei uma jogada no início. Ou porque eles estão mais atuantes ali na região? Não, a gente optou por eles principalmente pro projeto ali, Sim. né? Por serem máquinas de ponta, né? É, E não, sim, a gente conhece. produtividade, exato. Claro que nem outra frase que meu pai fala que eu assino embaixo. Máquina boa é máquina nova. Também tem isso, né? Então, assim, vai Não no de- adianta ficar querendo utilizar muito tempo ela lá que Exato. vai te prejudicar, né? Todo mundo tem as suas limitações, qualquer marca tem suas Exatamente, limitações, né? Não assino embaixo, assim. Mas foi mais por essa opção, né? Porque a gente precisava muito de produtividade. E então eu perdi o fim da Não, mas tá falando da John Deere, né? Que a gente tá lá nos maquinários que você tem. E isso. até queria falar também que a John Deere é um grande parceiro também da TMO. Eles têm lá parceria ainda no cabeçote também. Inclusive os nossos cabeçotes foram comprados na TMO. E aí eles. Deixa eu mandar um abraço ao seu Euro, pro Iedo, grande Iedo, pra Deidre. São da família Olse lá, grandes parceiros aí lá de Os Caçador. nossos 4 cabeçotes foram comprados na TMO. 2 Nissulo e 2 Wara. Então é equipamento. Mas falando dessa tecnologia, vocês atuam muito em área plana lá, né? Isso, Pela área região, plana. né? Que é litorânea.
como que está o plantio de vocês? Porque isso facilita muito na mecanização da silvicultura. Vocês Sim. pensam nisso? Estão já visualizando essa mecanização? Ou É. é manual ainda? Ainda é manual. Ainda é manual. Aham. Mas a gente acompanha muito, Sim. né? Eu falo porque a John Deere tem um equipamento É. de Mas plantio, assim, né? sendo bem honesta, né, e até dividindo essa experiência com outros produtores também, eu vejo que ainda não é um investimento acessível para todas as empresas. Ela tem um custo ainda, tem que planejar bem, pôr na ponta do lápis. Exatamente. No nosso caso, assim, como eu te falei ali, a nossa área, querendo ou não, ela não é tão vasta. A gente tá falando de uma Tem área que de ter um plantio de volume, 2 né? mil, então a gente acaba plantando um número X específico hectare ano. Então, eu vejo que a máquina de silvicultura, eu acompanho ela, e quem é do mundo Eu acho que a florestal, CMPC já tem lá, não tem? Eu só eu eu não não sei. sei dizer, lá até então o plantio estava manual, lá no Manual ainda, no litoral, não sei litoral. nas outras Mas regiões. eu sei que a Suzano já está atuando com isso, né? É. Mas eu entendo, tem que ter um volume, né? Tem que ter Exato. Então, para nós, assim, hoje é inviável esse Sim, investimento, né? entendo. Mas que é isso que eu falo, a tecnologia, porque o silvicultura ainda é o calcanhar daqueles, né? Que Completamente, você completamente. depende muito do quê? De mão de obra, né? Mão de obra e mão de obra qualificada. Tem que plantar e tem que plantar bem, né? E muita Então, gente não tá querendo, né? Como que tá não. isso aí, né? É, Tem que ficar no sol, tem que tomar chuva, tem que né? caminhar bastante. Vamos lá, eu acho que como a gente estava conversando antes, né? Nós temos os nossos desafios como gestores, É. né? E um deles é gerir pessoas, né? E E aí tem a questão da gente fazer a nossa parte, que é em a gente olhar para dentro e enxergar qual é a nossa responsabilidade em cima disso, mexer em cultura, mexer, né, em tudo que a gente pode fazer, para que essas pessoas fiquem e queiram ficar conosco. Mas tem coisas que fogem da nossa alçada e, infelizmente, eu acho que todos os negócios, não só do setor florestal, como de vários setores, está sofrendo com isso, né? É, Mão de obra. mão de obra, exato. E vocês também não é diferente. Com certeza não. É a silvicultura, principalmente. Por isso que a mecanização acaba sendo alguma solução, porque, né, diminui bastante essa mão de obra, né? Exato. Mas ainda é um calcanhar de Aquiles aí do setor florestal. Voltando, então, para a indústria da madeira serrada, que eu quero só para a gente estar quase finalizando aqui, me diga uma coisa, vocês atuam 80% da produção é para o mercado externo. Isso. Desses 80%, 100% dos Estados Unidos? Ou Não. vocês variam bastante? Varia. Varia bastante, tá. Exato. Mas eu sei que vocês estão com um projeto de ampliar esse foco mais para o mercado interno. Como que é isso? Exato. Na verdade, assim, então, E por quê, né? a Santa Rosa, então, nós montamos em 2023, eu acho importante compartilhar também dentro do nosso ecossistema, que a gente acabou fundando, né, um viveiro. Ah, Então, nós temos um viveiro próprio, tá? certo. Porque nós, dos últimos anos para cá, a gente entrou com uma ampla área de plantio, onde a gente não tinha banco de sementes para conduzir regeneração. E quando nós adquirimos a FloSul tinha um viveiro lá dentro, que estava inativa há 10 anos. Então, quando eu olhei para aquele viveiro, eu ali já tive muita vontade de reativar ele. E a gente tem, acho que isso faz parte um pouco também da nossa cultura, dar vida às coisas, sabe? De forma simples. Não sem muito frufru. Às vezes tá ali, tá tudo ali, só que só tá mal gerido. Sim. Então vamos começar a dar vida nisso. E aí o viveiro foi isso. O viveiro nasceu dessa necessidade de suprir com o plantio da Santa Rosa, mas também eu te digo com um sonho meu. Eu sempre quis. Eu sempre fui apaixonada por esse início, assim, por ver. Eu acho tão lindo o viveiro. Eu acho que traduz vida, sabe? Mas é encantador mesmo. A revista número 1, a referência lá em 99, a capa, lembro até hoje, é a mudinha de pinos, né? E é impressionante você olhar. É o Porque ela se início de transforma, né? tudo, Olha aquela exatamente. tora daquele tamanho, é tão frágil, né? Como um ser humano, né? Quando é É. bebê no início, ele é encantador mesmo, isso é verdade. E hoje o viveiro, então, querendo ou não, a gente abriu ele ali final de 23. Então, ele é recente, né? Tá ali. Mas a gente tá ali produzindo. Antes vocês compravam, então. Isso, esse ano a gente fechou, vai fechar ali com 1,5 milhão de mudas, então não é um viveiro grande, mas é um viveiro que
consegue atender toda a nossa demanda e já está atendendo a demanda do litoral. Essa já tá vendendo pra Aham, fora. exatamente. Então, porque é difícil achar mudas de Eliote perto da nossa região. Hum, Então, as empresas que atuam nessa parte de resinagem, empresas que plantam ali, já acabam nos procurando e a gente já está conseguindo escoar essa muda dentro da nossa região ali mesmo. tá. Então, a gente tem dentro do ecossistema ainda o viveiro, né, o início de tudo, a parte de silvicultura. E aí, o que que acontece, né? O que que a gente está vendo e acho que percebendo no Brasil? O setor de celulose tá cada vez maior. Sim. Mais empresas se instalando, mais fábricas e mais procura por área. Então, como aconteceu ali no Rio Grande do Sul com a CMPC, a gente vem vendo, se a gente for olhar pro gráfico dos últimos anos, o Pinus ele já vem estagnado com o número de área dele, ele está Sim. estagnado. É. E eu acredito que a tendência é talvez isso até diminuir, porque vai haver uma substituição entre pinos e eucalipto em função desse aumento e essa demanda, né? Esse é um feeling, um sentimento meu. E então, o que que a gente precisa, olhando para nós como empresa, né? Olhando o nosso futuro, olhando para frente. Quais são as estratégias, né? O que que a gente vai falar? Bom, vamos comprar mais áreas, mas aí vamos competir com o CMPC que também está comprando, né? Ou vamos competir com o produtor rural que está ali no grão? Difícil. Ou vamos colocar um melhor valor agregado nessa nossa madeira, né? Então são 20, querendo ou não, são 18 anos, 20 anos que a gente espera. A madeira do litoral, ela tem a sua qualidade, ela é uma madeira densa, ela é uma madeira diferenciada, né? É uma madeira que tem muitos ganhos para a construção civil. Então a gente enxerga que esse é o nosso objetivo. Trazer, a gente já vem fazendo esse estudo de mercado, já estamos sendo acompanhados com ótimas pessoas, consultores aí desse setor, para que a gente consiga entrar nesse mercado de forma assertiva, dando valor agregado para nossa madeira, para o nosso negócio. Então a ideia é atingir mais o mercado interno da construção, Da construção, criando isso mesmo. outros produtos, não sair daí da madeira pro pallets. Não é pro E mercado do pallets brasileiro. Não exatamente. seria pro Não, mercado do não pallets seria para o brasileiro. mercado Não, do pallet entendi. brasileiro. A gente, colocando querendo ou não, a gente tem, né, a nossa autoclave, né, Sim, dentro ali da ambiente da FloSul, então a gente é. consegue entrar com tratamento, e entrar daí com um produto mais assertivo neste mercado, né. Porque hoje, olhando para negócio de forma racional, uma coisa é a Gabriela falando aqui, apaixonada por florestas, eu amo, é isso que eu É, quero, e tá tudo bem, é isso que eu vou seguir pra minha vida, e é isso de fato. Só que quais são os desafios desse setor? A gente sabe é. quais são. É um setor instável, é um setor que está à mercê do preço de mercado, que agora uma guerra no Oriente Médio vai impactar o preço do diesel, vai impactar quanto o nosso custo, entendeu? Então, a gente tá sempre. Não depende só de nós. A gente tá fazendo lá o nosso trabalho, mas sempre tem alguma coisa externa que vai influenciar muito o nosso negócio. Então, olhando para o nosso ecossistema, quando a gente olha para frente, é pensar o que dentro do nosso ecossistema a gente pode se diferenciar para que a gente consiga ter menos dependência de alguns fatores, né? Ou diluir esse risco mais, mas não saindo do nosso business, do nosso setor, que é florestal e madeireiro. Legal. E esses então são os planos aí da Santa Rosa para os próximos anos. Exatamente. Esse é na parte da indústria. E na floresta tem alguns outros planos? Na Futuros? floresta a gente tem. Então conta. Na floresta, como eu entrei nesse ramo de viveiro, que é um ramo que eu aprendo muito todos os dias, meu Deus do céu, como eu aprendo. A gente já tá com um projeto de montar um pomar clonal, para que a gente consiga fazer esse nosso pomar e extrair a semente dali mesmo. Porque hoje, o que acontece? Quando a gente vai comprar semente do mercado, nós temos acesso a sementes de muita qualidade, né, no Brasil, de materiais genéticos já, né, que já formados, só que são materiais genéticos de pomares clonais de Santa Catarina, Paraná, que é essa região daqui Sim. que é a forte, né? Só que quando a gente pega essa semente que é coletada daqui e leva para um ambiente lá do litoral, do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde eu vou colocar no meu viveiro, a gente está numa região diferente, num clima diferente,
tudo diferente. Então, essa semente, ela vai se comportar diferente. Então, qual que é o meu objetivo? Nós, Santa Rosa, a gente vai avaliar, e nós já temos isso mapeado, matrizes do nosso horto florestal, que a gente enxerga como referência, né? Hã, fazer as nossas enxertias e construir um nosso pomar clonal para que a gente consiga semear no nosso viveiro sementes do litoral. Para que a gente Interessante. consiga talvez explorar daí sim dentro disso, né, estudos para ver se o imã de repente nesse caso é diferente, porque a gente já está com uma semente totalmente adaptada na nossa Sim. região, porque cada região tem a sua peculiaridade, Sim, sim. né. A madeira é um ser vivo, né? Exato. Ela muda tudo, né? O DNA. Então, esse ano foi eu tô sempre cheia de ideia. Claro que a execução aí é outro É desafio, legal, né. mas é importante isso, Mas muito é, importante. Bacana. Gabriela, a gente tem um quadro aqui que se chama Isso é Referência para Você. A gente certo. vai passar algumas imagens aqui e você diz se é referência ou não. Tá bom. Tá bom, Barba? Vamos lá? Livro. Por que que o livro? Depois se explica melhor. Tá. Esse livro é aí a referência para você. Perfeito. Teve um ano que eu fiz parte de uma comunidade de lideranças de empresas familiares, né. E aí eu tive a oportunidade, junto com outros sucessores maravilhosos, de escrever um livro como coautora, onde eu tive a oportunidade de ter 2 páginas, para escrever uma homenagem, para o meu pai. Hum, E aí, esse livro que é Legado, então, consta ali 2 páginas onde eu escrevi para ele, como uma forma também de homenageá-lo, né, por todos esses anos, tudo que ele construiu, hã, toda a forma como nós filhos eu me coloquei no lugar não só da Gabriela, mas me coloquei na visão dos meus irmãos também, né, e me coloquei à frente desse projeto para que, a gente conseguisse, pelo menos em 2 páginas, eternizar de alguma forma o nosso agradecimento por ele, né, e por tudo que ele tem feito pela nossa família, enfim. então você já escreveu um livro. Eu já escrevi um Esse é livro. um, Uma quer dizer, página. Pode valer como um livro? mas tem outro também, né? Tem outro, Você aham. tem alguns outros, né? Você tá nessa. Eu digo, são oportunidades que a gente não pode deixar escapar, É. né. E aí, ano passado também, a gente teve a oportunidade de fazer um outro livro, daí com um grupo de empresários, né, que é Construa Negócios com Identidade, ali pela liderança da Fernanda Toqueto, que é uma mentora. E aí, ali nesse livro também eu tenho um capítulo onde eu escrevi sobre tudo que a gente conversou aqui, nessa primeira parte, Sei. né, sobre o quanto esse processo de autoconhecimento, ele Inteligência foi emocional, né? importante para mim, para que daí sim eu conseguisse acessar algumas fortalezas minhas que ainda eram desconhecidas. Então você já escreveu um livro, já teve um filho, uma filha, e Isso. já plantou árvore, já perdeu a conta. Várias árvores. Então já completou a tua missão. Exato, exato. Vamos ao próximo, Bárbara. Corrida de rua. Como que é? Esse é o teu hobby? Certo. Então, depois que eu tive filho, eu tive que parar com alguns hobbies, né. Ah, é. Esse continuou? Não, infelizmente. Mas, ótimo ele estar aqui, porque daí ele me dá uma Não, lembrança. Eu mexe. tenho que sair daqui, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou Aí ter que vai mandar correndo, mensagem pro meu treinador, vai né, correndo até o óbvio. aeroporto. Exatamente. Mas assim, ó, é que no ambiente, não só numa empresa familiar, eu acho que no ambiente empresarial, a gente convive com muitos estresses, muitas pressões, como a gente já falou. E de alguma forma a gente tem que desopilar, né? A gente precisa ter alguns momentos de relaxar, enfim. E o esporte, ele sempre fez parte da minha vida, né? Ele sempre foi uma forma de eu enxergar que se eu posso no esporte, por que que eu não posso em outro setor também? Por que que eu não posso em outra coisa? Sim. Então, a nossa família ela é muito competitiva. Esse é o problema. E daí a gente faz esporte, a gente não faz pra brincadeira, entendeu? Quando a gente faz esporte, a gente faz pra Um quer ganhar do competir. outro. É. E aí, eu comecei a correr, assim, por vontade mesmo, e aí a gente participou, eu e meu irmão, inclusive, de uma meia maratona em Porto Alegre. Ah, Foi participar. incrível, Dá foi quantos? É 21, né? 20, 21 21, e pouco, né? 21. Foi muito bom, foi muito Foi bom. tranquilo?
Ou Foi difícil. Mas assim, você nada preparou bem. super, É. me preparei muito bem e nada substitui ao resultado final. A sensação de tu ter conseguido. Isso é. Entendeu? Então isso é o que motiva, isso é o que faz. E, depois que e não colocando desculpa, claro que não, mas é uma questão de prioridade, que daí eu falo, né, infelizmente ela não entrou, a corrida hoje Não não tá na entrou na lista minha agenda de de prioridade, prioridades. mas ela tem que entrar. E é extremamente importante ela estar aqui pra me relembrar isso. Que legal. E é bacana, mas a corrida de rua, mais do que o desafio físico, é um desafio mental. Completamente, Ele é muito mais mental. Porque completamente. você começa a ser eh, não é punir, como que é a palavra? Sabotar. Faz uma autossabotagem, fala, já corri bastante. Acho que mais até ali eu vou correr, não aguento É. mais. Não. Daí a mente vai te sabotando. O tempo inteiro. Eu lembro direitinho nessa corrida que eu fiz com meu irmão nessa maratona de Porto Alegre. Faltava, assim, 2 quilômetros pra eu chegar à linha de Já chegada. foi, né? A mente deve falar, já deu. 2 Tá quilômetros. bom, já deu. Pra E, que meu continuar? Deus, e só que eu sou daquelas, assim, quando eu tô focada, eu falo: "Eu tô focada". Aí que eu acelerei, mas a minha cabeça era assim, ó, eu acelerava pra não parar. Porque, e aí vem por isso que eu digo que tá tudo interligado, né. Vem desse preparo. E depois que tu passa, que passou o desafio, que tu enfrentou aquele pensamento, foi onde vem: "Valeu a pena e é o que me fez superar. Então eu posso superar outra coisa também. Posso superar outra dificuldade que surgir. Eu posso superar o que vier, porque eu consegui fazer isso aqui". Tem uma frase que eu vi, não sei de quem, se foi do Paulo Vieira ou não, que fala assim: o que um faz, qualquer outro pode fazer. É. Então tem muita gente que fala: ele tem sorte, ele tem talento. Por que você não é aquilo lá? Porque ele tem talento, porque ele é melhor, ele, né, nasceu assim. Não. Eu acredito muito Talento, nisso. claro que muitas vezes as pessoas têm, mas tem gente que joga o talento fora. E há outras pessoas que trabalham esse talento. Mas eu já vi gente que não tem talento nenhum, mas pelo esforço ficou muito melhor que o outro que tinha talento. Com certeza. Então, o que um faz, qualquer um outro pode fazer. É bem isso. Então, levando para. Se eu consigo cumprir uma meta na corrida, por que eu não consigo cumprir uma meta na empresa? Exatamente. Exatamente, Legal. Gabriela Cibusque Breda, tem que dar tchau para você, porque você tem que voltar para Porto Alegre. Porto Alegre, depois voltar para Palmares do Sul. Dá quantos km ali de Porto Dá Alegre? 90, mais ou menos. É pertinho. A estrada tá boa? Tá boa, tá boa. Tá ótimo, isso aí. Então, eu sempre cobro isso dos governantes. Qualidade das nossas estradas, né? Porque a gente vive nas estradas, a gente sabe como que é, Exato. né? Quanto melhor a estrada, menos risco a gente corre. Gratidão pela tua presença e deixo aí a tua palavra final aí da tua participação. Eu que agradeço. Agradeço você, a equipe, a recepção, o papo. Eu gosto muito, a gente falou isso aqui antes também, e agora abertamente, é que o setor florestal e madeireiro, ao mesmo tempo que ele é gigante em tamanho de área, ele é pequeno no quesito pessoas, então a gente acaba conhecendo todo mundo. E dividir experiências e esse papo é muito gratificante. Então, obrigada mesmo pelo convite, sou muito grata. Espero que esse conteúdo seja positivo, né, para as pessoas que assistam eles. E me coloco também à disposição, né? E obrigada. Nós ficamos lisonjeados de você vir lá do Rio Grande do Sul, exclusivamente para a J Editora, para participar do nosso podcast aqui. Que isso. Agradeço novamente a Companhia Ouce, da TMO, lá da cidade de Caçador, fabricante de máquinas com alta tecnologia e mão de obra qualificada para a produção de equipamentos para o mercado florestal. A TMO oferece uma linha completa de produtos para corte, processamento, carregamento, movimentação e transporte de madeira. São mais de 60 modelos de equipamentos para atender os desafios diários da floresta. Dentre eles, destacamos os autocarregáveis, carregadores, carretas, guinchos, cabeçotes harvesters, mini skiders e garras diversas. Todos esses produtos a Santa Rosa tem lá na sua floresta. A TMO, durante todos esses anos, proporciona atendimento personalizado na aquisição e no suporte técnico, investido sempre no desenvolvimento e na qualidade de novos produtos para a colheita florestal. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo podcast Referência. Até mais, pessoal!